série de história com vocês. Uma série assim, eu quero contar em várias partes a história desse homem por completo. É uma história que talvez nem todos conheçam, nem todas as crianças conheçam. Né? Mas se você já conhece, você vai confirmar. E se você ainda não conhece, você vai conhecer. É difícil assim não conhecermos muitas histórias chaves, né? Que são contadas em muitas pregações, em muitos cultos infantis. Mas vamos lá então. Olha, a história de hoje está registrada no livro de Juízes. Foi uma época em que Moisés já tinha morrido, já estava sob a direção de Josué, e Josué também morreu. Josué cumpriu toda a vontade de Deus, e ele também foi se encontrar com Deus, morreu. E aí então, o povo se debandou. O povo começou a fazer o que ele queria, fazer o que a sua carne queria, a sua vontade queria. E então começaram a ter juízes, né? Eram homens que tomavam conta da nação. Homens e mulheres também. Nessa época de juízes, mulheres também se levantaram, tiveram grandes conquistas. E a história de hoje ela vai estar registrada, então, em Juízes, o capítulo 6. Esse é o capítulo da nossa história de hoje. Eu tinha que precisar usar o óculos, porque eu vou precisar ler algumas coisas, então de óculos fica melhor. E eu vou ficar sim com a minha Bíblia na mão. Olhem só o que aconteceu. Então, o povo, essa é a história que nós vamos estar contando. Essas histórias bíblicas ilustradas, elas são de um link americano. Mas você, professor que estiver me ouvindo, pode ir lá, tá bom? É esse endereço aqui, ó, www.freebibleimages.org. Então você pode estar indo lá, tem muitas histórias. Talvez nós, muitos professores, não temos muitas dificuldades com visuais, não é? Então lá você pode encontrar essa história e assim que o seu culto infantil for começar, ou que você já esteja fazendo culto com as suas crianças em reuniões de Zoom, você pode usar esses visuais também. Eles são muito lindos, são grátis, tá bom? E vai ser uma bênção. Para nós, professores, é uma bênção. Muito bem. A Bíblia nos fala, então, que o povo de Israel estava fazendo as coisas tudo errada. Até adorando a ídolos eles estavam. Veja só, o mesmo povo que Deus libertou lá do Egito, que Deus operou todos aqueles milagres, que aconteceu tudo aquilo que a Bíblia registra. Esse mesmo povo chegou nesse momento quando faltou um líder, porque Josué, infelizmente, não preparou nenhum líder para eles. E então o povo caiu a fazer os mesmos pecados, inclusive adorando a outros deuses. Está vendo aqui, ó? Adorando a outros deuses. Isso é uma coisa muito triste, não é? Quando nós conhecemos a Deus, nós precisamos ter Ele sempre em nosso coração. E é só Ele é o único Deus. Ele não admite ser adorado, ele não admite que a adoração a ele seja compartilhada de jeito nenhum. Ele é o único, ele é verdadeiro, porque é só ele que sabe todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo antes mesmo que aconteça. Então, que nós não venhamos fazer isso sair do nosso conhecimento que temos com Deus e façamos aquilo que desagrada o seu coração. Não, que venhamos sempre estar de acordo com a vontade dele. Porque assim, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós estaremos. E o povo estava desse jeito, fazendo o que bem queria, do jeito que queria, e virou aquela bagunça toda. E sabe o que aconteceu? Então Deus sempre levantou alguns povos para perseguir o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo escolhido. E Deus então levantou esse povo, e esse povo era o povo, os midianitas. E sabe o que acontecia? Esses midianitas estavam perseguindo o
Israel. E todas as vezes que eles iam fazer a colheita, lá estavam eles, tá vendo? Ó, eles estão preparando a colheita, separando a colheita, e lá vinham os midianitas com seus exércitos para roubar as colheitas. Vocês sabem que nesse tempo eles precisaram até se esconder em cavernas, eles faziam moradas assim, cantos, para que eles estivessem escondidos, porque eles vinham mesmo contra o povo de Israel, eles queriam ver a destruição. Uma coisa era certa, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre foi a menina dos seus olhos desde que Deus os escolheu. Então, eles não seriam destruídos, exterminados, porque Deus sempre levantaria o remanescente, sempre haveria um remanescente. Mas quando nós erramos, é necessário haver correção. E Deus estava então corrigindo aquele povo desse jeito. E por outro lado, dando-lhes estratégias também. Nessa época, então, muitos juízes foram levantados. E a história de hoje, que nós estaremos vendo, é um juiz chamado Gideão. Eles estavam lá no campo de Ofra, lá em Israel. Gideão fazia parte da meia tribo de Manassés. Ele era a menor de todas as tribos. E ele estava lá. Mas Deus pode levantar pessoas tão irreconhecidas assim? Pode. Deus pode levantar. Mas vamos ver como é. Não é tão simples assim como parece. Você precisa estar com o seu coração aberto para ouvir esse chamado. Então, Ofra ficava entre o vale de Jezreel, o lago da Galileia e o Mar Negro. Tudo em inglês. Não é que a tia Cris conhece inglês, não, mas eu fui pesquisar primeiro, né? Para poder falar para vocês. Então, aqui a história de Israel. Israel e os libertadores e os juízes. E nessa época, então, Deus levanta Gideão para fazer. Eles estão aqui e estão cercados por esses campos, né? Então, o vale, o lago da Galileia e o Mar Morto. Tudo isso daí vai fazer muito sentido para nós nessa história. E aí, então, olha só, um dia, Gideão, porque o povo estava lá todo morrendo de medo, Gideão também estava escondido. Seu pai colocou ele em um lugar bem escondido, malhando o trigo. Pisando no trigo lá, a gente não sabe, a Bíblia não diz o que é que ele estava pensando, como que, se ele realmente estava pensando em tudo o que estava acontecendo, ou de repente se ele já estava até acomodado com a situação, ali escondido, malhando o trigo dele, trazendo aquele pouquinho que o povo conseguia guardar, né, dos midianitas, mas de repente um estranho aparece ali. O estranho aparece e começa a conversar com ele e diz: varão valoroso. Varão valoroso? Ele disse assim: como assim? Eu não posso ser esse varão valoroso. Eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor e eu sou o menor ainda da minha casa. Então, achando que ele não teria nenhum motivo para ser valorizado. E sabem quem era aquele estranho? Era um anjo, o anjo do Senhor. Naquela época, olha que privilégio. O povo de Israel via muitos anjos. Sempre os anjos vinham visitar eles. Que privilégio maravilhoso, não é mesmo? Hoje, os anjos não descem para falar conosco, não. Mas nós temos o Espírito Santo que mora dentro do nosso coração e que fala que nós podemos ouvir a sua voz. Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, ele já acende aquela luzinha e fala: opa, por aí não. Esse não é o caminho que vocês têm que seguir. Naquela época, então, eles precisavam do anjo. O anjo vinha ajudá-los. E olha só o que diz no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
o Senhor é contigo, varão valoroso, ou em outras traduções, homem valente. Parecia até uma ironia, não é? Gideão estava lá guardado com medo do povo dos midianitas, e vem um anjo e fala isso. Aí o Gideão deu todo aquele discurso com o anjo. Não, imagina, eu não sou esse homem, não sou eu, não. E ele diz assim, então, se é o Senhor mesmo que é esse anjo, espera um pouquinho que eu vou lá preparar uma comida, eu vou preparar uma refeição para você. Me espere aqui, não saia. E assim aconteceu. O anjo ficou ali aguardando Gideão. A Bíblia não diz o que passava na cabeça de Gideão. Sabe, às vezes os desafios podem surgir na nossa vida e nós precisamos ter firme no nosso coração que o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. Quando você for chamado para fazer algo, não precisa ter medo. Algo que adore a Deus, que glorifique o nome do Senhor. Se você for chamado para fazer algo, de repente a professora do culto infantil, ela diz assim, Mariazinha, vem aqui, vem fazer uma oração de agradecimento a Deus. Você pode ficar lá toda tímida, mas logo eu. Não, vença essa vergonha, essa timidez, porque o Senhor é contigo. Vem contar uma história bíblica. Qual é a sua experiência com Deus? Aprenda a falar. Se você for desafiado a evangelizar as crianças da sua vizinhança, vai e faz, porque o Senhor é contigo. Era isso que o anjo estava falando para Gideão. Varão valoroso, o Senhor é contigo, não temas. Olha que maravilha! E ele então ficou lá presente. O anjo pegou aquele alimento e colocou em cima de uma pedra. E quando colocou em cima da pedra com um bastão, com o cajado, ele colocou fogo. Gideão ficou muito assustado. E ele disse, realmente é o anjo do Senhor. Eu vou morrer desse jeito, porque eu vi o anjo do Senhor. E ele disse, não, Gideão, você não vai morrer por agora, porque tem algo ainda que você precisa realizar. E Deus, então, dá uma grande tarefa para Gideão, através daquele anjo, que foi o mensageiro de Deus para Gideão. Deus deu, então, uma missão para Gideão. E sabe qual foi a missão? O povo estava adorando outros deuses, não é? Inclusive o pai de Gideão. Todos eles estavam nesse mesmo barco, né? Adoração a outros ídolos, construíram postes ídolos, e então Deus falou, vai lá e destrói aquele Baal. Destrói. E Gideão falou assim, olha, durante o dia todo mundo vai nos enxergar. Então Gideão convidou 10 homens, chamou 10 homens para ir com ele e falou, à noite nós vamos destruir aquele altar de Baal, porque o Senhor falou que é para nós destruirmos. Você topa? Vamos lá? Vamos junto comigo? Vamos. E então deu a noite, eles foram lá e destruíram tudo. Destruíram todo aquele altar. E sabe o que aconteceu? Deus também pediu para que ele fizesse um sacrifício, um holocausto ali com o segundo boi. Tinham 2 bois. E o segundo boi era para ser sacrificado. E Deus então recebeu aquele sacrifício de Gideão. Aquele holocausto. Porque essa era a maneira do povo ter um contato direto com Deus, né? Através dos sacrifícios. Eles ofereciam. Hoje a gente não precisa oferecer sacrifícios. Hoje não precisamos matar mais bois, nem rolinhas. Não precisamos mais oferecer esse tipo de sacrifício, não. Porque Jesus na cruz do Calvário já fez o sacrifício que nós precisávamos para termos o nosso perdão. O único sacrifício que nós precisamos fazer é o sacrifício vivo, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora, oferecendo o nosso culto racional ao nosso Deus, oferecendo um culto verdadeiro, oferecendo um culto que vai adorar o nome do Senhor. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. Mas naquele tempo isso era normal acontecer, era assim que acontecia. E Gideão então fez aquele sacrifício e adorou a Deus. E na manhã
seguinte, o povo foi tudo revoltado lá na casa de Gideão e do pai dele, disse assim: nós queremos Gideão, porque quando o homem é de Deus, quando a mulher é de Deus, quando a criança é de Deus, ela é diferente. Os homens não viram, mas eles suspeitaram que era Gideão. Porque de repente, após aquela visita do anjo a Gideão, dizendo que ele era varão valoroso, que ele era forte, que ele era corajoso, então aquele fôlego de vida veio sobre Gideão e ele disse: não, com o Senhor eu posso, com o Senhor eu posso vencer. Mesmo que de vez em quando você tenha uma dúvida, mas você tem mais certeza do que dúvida. É isso que precisa acontecer. E eles foram reclamar lá na casa queriam tirar Gideão para fora para matar Gideão. Aí o pai de Gideão disse assim: oxe, como assim? Baal não é Deus? Deixa que Baal resolva então esse assunto. Ele não é Deus, então deixa. Então aplacou a ira daqueles homens. E então ia começar uma grande revolução ali, sabe? Vamos usar esse termo, uma grande revolução. Porque Gideão estava com tanta coragem, com tanta ousadia, que ele começou a chamar o povo e dizer: olha aqui, nós vamos vencer aqueles midianitas. E ele passou essa confiança para o povo. E o povo todo foi alertado de que aconteceria isso mesmo. Mas, olha só, Gideão subiu lá no alto e viu que os exércitos, mais de 135 mil homens dos midianitas, estavam vindo ao encontro de Israel. Gideão subiu ali e disse: nós iremos vencer. Mas Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Então, aí vem aquelas dúvidas no coração da gente. Isso é uma coisa normal, é natural, porque é a nossa natureza. Parece que nós não confiamos 100%. E então, Gideão falou para o Senhor: Senhor, eu quero fazer uma prova contigo. Não me leve a mal, mas eu quero fazer uma prova. Eu tenho aqui um velo de lã e se a noite inteira passar e a terra inteira estiver seca e só o meu velo de lã estiver cheio de água, eu sei que é o Senhor. E assim aconteceu. Na manhã seguinte que Gideão fez essa prova, ele acordou e foi direto pegar o velo de lã. E quando ele pega aquele velo de lã, está encharcado de água. Ele consegue até torcer de tanta água que tinha. Nessa primeira prova, já seria o suficiente para ele continuar acreditando que Deus era com ele. Aquele mesmo ímpeto que ele teve de convidar o povo, de falar para o povo que Deus estaria com eles e que daria a vitória para eles. Era mesmo. E que daria a vitória para eles, mas ele, por um momento, ele duvidou. E ali seria a hora de ter a resposta, mas ele disse assim, então a partir do versículo 36, disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim aconteceu. Só que aí, olha só, Gideão, no versículo 39, ele vai dizer: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez me responda. Agora eu quero que tudo em volta do velo de lã esteja molhado e o meu velo esteja seco. E assim aconteceu. Deus, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, ele tem os seus ouvidos abertos. Deus quer a sinceridade do nosso coração, sabe? Então, quando você tiver um temor, quando você estiver passando por algum momento que você tenha vergonha até de falar com alguém,
você pode contar com o Senhor. Você pode ser sincero diante de Deus, falar a verdade verazmente. O que é verazmente? É falar a verdade da boca e a verdade do coração. Porque muitas vezes nós falamos a verdade da boca, mas o nosso coração não é nada daquilo. Talvez você fale assim, não, mamãe, pode deixar, eu vou melhorar. Mas no seu coração você está dizendo assim, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu não vou mudar nada, porque eu gosto de ser desse jeito. Deus é o único que tem o poder de saber o que está passando lá dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O nosso verdadeiro eu, Deus conhece. E Deus conhecia Gideão. Tanto é que Deus continuou com ele. Deus continuou dando forças para ele. Ele recebeu a resposta dele em oração à dúvida, ao medo, à insegurança. Deus deu a resposta para Gideão. Foi em 2 vezes, não é? Foi em 2 vezes. E aí, então, Gideão estava preparado para a batalha? Olha lá o sorriso de Gideão. Gideão estava olhando e, de repente, pensando assim, qual será a estratégia que Deus vai nos dar para vencermos todo esse povo? Porque nós somos um povo pequeno e esse é um grande povo. E Deus vai nos dar esse povo dos midianitas em nossas mãos. Qual será a estratégia? Será que Gideão realmente vai? Será que o povo vai aceitar esse desafio? Porque a experiência foi de Gideão, certo? Mas um líder entusiasmado, meu amigo, não há quem possa deter. Não. Então Gideão está ali, de frente com todo esse povo. Mas ele vai lutar? Será que ele vai? Você acha que ele vai, Paulinho? Eu quero orar por você, sabe? Assim como Gideão teve a dúvida dele, teve um momento difícil dele, talvez você também esteja passando por um momento difícil. Então agora eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Querido Deus, nós sabemos que na estrada da vida nós temos muitos problemas. Como diz a canção que nós temos cantado nos domingos anteriores, cada dia nós precisamos derrotar um gigante. Tem gigante que é muito maior ainda do que os gigantes comuns que aparecem. E assim, ó Deus, como o Senhor deu essa convicção para Gideão, essa certeza de que a vitória é certa, talvez nós não saibamos as estratégias, talvez nós não saibamos o como vamos vencer, mas nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Era nisso que Gideão acreditava. E é o que nós vamos ver mais pra frente, como foi a conquista. Mas uma coisa é certa, nos momentos difíceis, o Senhor é o único que pode nos dar a resposta. Por isso, Deus, eu quero pedir a tua bênção para esse nosso ouvinte, para essa criança, esse adolescente que estiver juntamente conosco. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoá-los poderosamente, Senhor. Essa é a nossa oração, porque nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. E no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, tá bom? E que Deus abençoe